Fala, meus queridos, como é que vocês estão hoje? A gente está em viagem hoje. Vocês podem ver que eu tô aqui no meio da estrada. Minha digníssima esposa dirigindo. Oi. E uma grande mestra, uma grande amiga tá aqui atrás, cuidando do Salomão ali, ó, pequenininho. E os filhotinhos, né? Os filhotinhos estão ali. Os filhotinhos. Bom, eu resolvi começar esse vídeo aqui pra gente conversar um pouquinho sobre energias. Falo bastante de energia aqui no canal. E as duas aqui são mestres reikianas. Então nós vamos deixar aqui para elas falarem um pouquinho. Hoje eu não vou falar quase nada. Para elas explicarem o que é reiki. O que é reiki para você, meu amor? Ah, não, a mestra tem que falar que ela é minha mestra, tá? Então eu vim depois dela, mas estamos aí a serviço de uma força muito maior. Deixa ela falar e eu falo alguma coisa também. Vamos lá. Vamos lá, mestre Maria. O que é reiki? Apresenta, né, o nome dela. É Maria Figueiredo Cairo. Então, o reiki, ele é uma energia universal, né? Então, meio que se resume um pouquinho falando sobre o reiki. Então, ele é uma terapia, ele é isento de religiosidade, né? E eles têm inúmeros benefícios. Pode ser auto-aplicar, pode aplicar em bebê, em animais. Nós estamos aqui viajando, então a gente pode envolver aqui esse veículo que estamos, né? Os veículos ao lado e aí por diante. Perfeito. E você? Na tua visão? Tudo que ela falou, e eu nunca esqueço que eu acabei decorando, né? Aprendendo com ela, estudando também. O que é reiki, né? A palavra reiki se divide em rei, depois o ki. O rei é energia universal e o ki é energia chi, ou seja, energia vital do ser humano. Então toda pessoa que ela é reikiana, ela é um instrumento, ou seja, a energia divina de Deus passa, né, pela pessoa e entrega para o outro. Então tem os níveis de reiki, né, que a gente fala nível 1, 2 e 3, e o nível 1 é a autopurificação. Então a pessoa ela faz o auto-reiki. Então quando você, entre aspas, né, metáfora, puxa essa energia do divino, você se purifica, você se alinha nos seus chakras e aí você consegue reverberar uma energia muito mais elevada, né, das pessoas que estão ao seu lado. Então a pessoa que ela é reikiana, ela já é uma pessoa que ela faz esse autocuidado energético dela e ela vai reverberando essa luz em volta. Então a gente envolve tudo com essa energia reiki. O nível 2 a pessoa pode estar passando por outras pessoas e o 3 ela expande muito mais. Perfeito. Bom, eu quero saber de vocês, para que serve o reiki? Por exemplo, eu já tive muita enxaqueca, então eu sou iniciado em reiki, eu não sou mestre. Então eu me auto-aplicava reiki, a dor de cabeça passava. Por quê? Por que, mestre Maria, que a dor de cabeça passava quando eu aplicava reiki em mim? Porque você acabava se conectando à sua energia de essência. Então, neutralizava aquela energia de dor e você acabava aqui sentindo o benefício que o reiki traz, né? Se sintonizava com a energia vital, que é a energia que você já tem. Perfeito. E por que, amor, aquele dia que eu tava pulando corda, começou a me dar canelite, eu tava dando uns 2.000 pulos por dia, exageradamente, minha canela não aguentou, comecei a ficar com uma inflamação, que é a canelite. E daí eu tava com muita dor no pé, na canela. Aí eu tenho uma esposa reikiana, né? Ela foi fazer um tratamento em mim e no outro dia eu acordei sem dor nenhuma. Por quê, amor? O que você fez? Que mandinga tu fez? Algumas pessoas falam isso pra nós, né, mestre? Mandinga, que a gente faz alguma coisa, parece mágica, né? Mas na verdade não é mágica. Se você estudar mesmo, você vai compreender, né, realmente o que acontece. E como ele falou pra vocês aqui, ele estava fazendo algo que não deveria. Ele não respeitou o processo dele. Quando você vai fazer um exercício, você vai se desenvolvendo, você tem que entender todo o processo do corpo. Então o corpo dele não estava acompanhando a mente dele, porque a mente dele queria estar pulando 2, 3 mil, 5 mil pulos. E ele estava nos dois, só que assim, ele não esperou o tempo de processamento do corpo para se adaptar. Então o corpo dele não estava ali aguentando tudo que ele estava fazendo, é por isso que ele ficou com a canelite. E o que é? Eu trago um pouquinho de força, por exemplo, a mestra Maria, quando ela deu o curso pra mim, ela explicava muito sobre a resposta das doenças, que é a parte da linguagem do corpo. O seu corpo, ele ensina algo. Então,
geralmente quem faz reiki, principalmente para trabalhar como nós, a gente acaba buscando outros conhecimentos mais profundos para auxiliar. E aí existe a linguagem do corpo. E quando tem inflamação, nós estamos falando de uma energia de raiva, né? E no Hertz, a raiva ela é 175 Hz, por exemplo. E a elevação de energia no nosso campo é 200 Hz para cima, que seria coragem, tá? Ou verdade. E aí ele tava com uma inflamação que tinha, né, energia de fogo, né, energia de raiva, não. O corpo tava falando pra ele, para, respeita, né? E aí eu comecei a realmente fazer, aí eu fiz um tratamento à noite, comecei a fazer a emanar reiki, e aí limpando mesmo aquela região, né, dando amor, carinho, acolhimento, né, pra todo E falando, dele. não pula corda amanhã, hein? Isso, eu falei, tá? Por quê? Porque como ele tava puxando essa energia do divino, essa energia começou a alinhar todo o corpo dele, e o nosso corpo é muito inteligente, então ele vai mandar uma energia a mais aonde está em desequilíbrio. E naquela situação que ele está contando para vocês, estava em desequilíbrio essa parte do corpo dele, da canela. E aí ele respeitou, né? Não e deixar, porque quando a gente. O reiki ele é inteligente, não somos nós que intencionalizamos aonde o que ele vai fazer. A energia reiki, ela puxa, ela vai até onde o seu corpo precisa. Nós somos somente um canal. Não precisa ser localizado especificamente, né? Não, por exemplo, o corpo dele, eu fiz o tratamento do reiki no corpo inteiro, então recebeu energia reiki, então vai alinhando para o quê? Puxar a energia onde o corpo está em desequilíbrio, que no caso dele era a canela, era a canelite. Por isso que se dissipou, né, aquela raiva, aquela inflamação, aquela energia do corpo dele, e ele voltou a ter o bem-estar, e aí ele começou a cuidar mais, que ele pausou uns 2 dias, e no terceiro dia você voltou um pouquinho, né? Eu falei, vai voltando aos pouquinhos, para você respeitar esse processo de adaptação, né? Que tudo tem um processo e um tempo de vida, e, inclusive nessa parte de atividade física, de cuidar do nosso corpo também. É a mesma coisa de você pegar, entrar na academia e querer levantar um peso que você não aguenta, você vai se lesionar, né? É o que eu fiz com o próprio pular corda, né? Eu tava lesionando, tava inflamando e o corpo tava tentando se regenerar e eu tava forçando em cima disso. Então o reiki ajudou nisso tudo. Então por isso que hoje o reiki, ele é, né? Vocês duas podem até confirmar, ele é reconhecido pela própria OMS. Tanto que ele é indicado até no SUS, né? Sim. Nos hospitais, dá pra você trabalhar em hospital com aplicação de reiki e tudo mais. E eu quero saber de vocês sobre o curso de reiki de vocês, aplicação de reiki. Mestre Maria, enquanto você tá aí dando beijinho no Salomão. Tô poupando ninguém aqui. Onde que a gente pode te encontrar? Tem algum Instagram, algum contato que a gente pode te encontrar para aplicação de reiki ou até para curso e formação de reiki? Pelo Instagram é @mariafigueiredocairo, e cursos eu acabo administrando, né, cursos no Brooklyn, né, que fica em São Paulo e também em outras regiões, né? Estamos para lançar aí um curso para Maringá, também Paraná, né? Mestre Yasmin. Então o curso ele tem o curso primeiro grau, que é cerca de 21 dias, a pessoa faz o primeiro grau, né, o dia inteiro, daí fica 21 dias recebendo alto benefício. Daí depois tem o segundo grau, daí também a pessoa passa por um dia de curso e depois fica se auto-aplicando e aplicando o reiki também pode ser aplicado em outras pessoas, né? Em animais, em ambientes. E o grau 3, né? Que a pessoa pode expandir mais ainda os conhecimentos, né? E o mestrado, que daí a pessoa ela pode formar outras pessoas com o reiki, e é bem legal. E tem o curso de reiki para as crianças também, que é um curso muito prazeroso, que os pais ou responsáveis participam. Legal, maravilha. Olha, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos aqui do Instagram da Mestre Maria, tá bom? Para vocês poderem ter todos esses benefícios que ela falou. E você, amor? Onde que o pessoal pode te encontrar para curso, para querer receber reiki, algum tratamento? Você tem o próprio tratamento também diferenciado que você canalizou da intervenção regenerativa, que tem a aplicação de reiki. Quer falar um pouquinho? Tá, eu vou falar um pouquinho do reiki aqui, depois eu falo da intervenção, né? O curso o reiki, eu faço tratamentos. Quem faz mentoria comigo recebe de bônus esse tratamento, né? Do que a pessoa está passando. Não é só também para o corpo material, né? Na parte
acho que é necessário quando a pessoa está com algum desequilíbrio, alguma inflamação, alguma doença, mas também para questões, né, da pessoa. Também o Reiki, ele dissipa energias que podem estar bloqueando algum resultado da sua vida. Então, tenha, né, os tratamentos para quem quer. E aí é o Puro Amor 62, meu Instagram, né? O YouTube, o Amor falou que vai me ajudar, viu, gente? Logo, vocês vão ter um YouTube meu. Mas ainda não tenho. E os meus cursos, eles são presenciais e online, só que é presencial só em Maringá, Paraná, onde eu estou. Vamos, Maria, fazer um curso nosso lá em Maringá, né, mestra? Vamos! Temos já um lugar incrível! Né? E aí eu faço tanto presencial quanto online. Eu acabo sendo mais forte no online, porque eu gosto bastante. A pessoa, o nível 1, a mestra já explicou aqui certinho pra vocês. Ele é um dia, né? É 5 horas de curso, tá? Pra mim. É um período, manhã ou tarde. A pessoa fala comigo que eu vejo a disponibilidade da minha agenda. Uma pergunta rapidinho pra vocês duas. É possível fazer o curso online ou só presencial? O meu eu consigo online. A mestra, como tá, mestra, agora? Sim, é possível realizar. Já fiz alguns formatos, tanto presenciais quanto o híbrido, né? Que é presencial e online, ou somente online. Perfeito. Possível sim. E daí a pessoa tá me assistindo, muita gente que me assiste, por exemplo, lá da Espanha, Portugal, você consegue também atender, né? Pra formar a pessoa. Eu também faço a parte do híbrido, eu já fiz, tá? Então, assim, dependendo eu solto, né? Às vezes presencial alguém online quer, enfim, né? Mas às vezes é bem ou presencial ou online, tá? E aí o nível 2 também, eu estou só nesses dois, né? Vou falar a verdade aqui pra vocês. E a minha mestra tá ali pra puxar minha orelha. Eu não fiz o 3 ainda, nem terminei minha mochila. O que você acha disso, mestre? Eu não tenho 3 mil mestrados, ainda era pra ter soltado já, meu Deus. Vai soltar, vamos ajudar. Vou soltar. Manda um reiki pra ela mesmo, pra ela parar de... Procrastinar e fazer o negócio. Mas o 1 e o 2, né, tem ali. Eu faço desse formato que eu falei ali pra vocês, né? E eu vou falar da intervenção regenerativa, tá? A intervenção regenerativa, ela tinha um outro nome. Então, para vocês que estão nesse canal de espiritualidade, eu vou falar desse formato. Era uma cirurgia espiritual. Então, assim, eu não uso mais esse nome, tá? Primeiro porque cirurgia, ela tem que ser mais a medicina tradicional. Então, nós temos que respeitar de onde vem, tá? E a parte espiritual era para a pessoa entender um pouquinho, porque para quem segue o espiritismo, por exemplo, você vai em locais que tem essas cirurgias espirituais e você vai ver vários relatos das pessoas com relação a isso. Então, eu tinha uma equipe que me formou, na verdade, eu fiquei 2 anos, mas não, né, corridos, né, desse centro que era do Chico Xavier. A minha linha é muito essa, tá? Do Allan Kardec, eu estudei os livros e tudo mais. E nessa época de 1 ano que eu conheci o espiritismo, não foi uma coisa muito fácil para mim. Eu estudava e eu canalizava essas coisas e eu realmente trabalhei muito rápido no centro que eu estava. E ali trabalhando, as pessoas já faziam cirurgias espirituais e rápido me chamaram para que eu pudesse acompanhar. E toda a espiritualidade que me acompanha já estava me ensinando a fazer isso. Só que eu fiquei, antes disso, 1 ano estudando sobre chakras, né, nossos pontos de energia. E eu fiz um curso de Reiki, mas a pessoa que era minha mestra, eu não tinha muita afinidade. E eu procurava alguém. E foi assim que eu encontrei a mestra Maria. E quando eu encontrei a mestra Maria e toda a família dela, eu me apaixonei por eles. Eu sou apaixonada pela família deles. E falei, ela é apaixonada pelo Salomão. Pela Sofia, pelo Mateus. Então, e aí a gente, né, eu falei, no universo eu não sei como que eu vou pra São Paulo fazer isso, mas eu quero que eles sejam os meus guias no Reiki. E assim, né, ela é minha mestra, assim, ela me ensinou tudo e foi tudo muito lindo, né, Maria? E aí eu já fazia esse papel, né, dessa cirurgia espiritual. E eu ajudava muitas pessoas e aconteciam muitas coisas. Eu nem falo sobre isso, mas como o canal do Humor é especificamente para isso, por isso que eu estou falando para vocês. E depois que aconteceu algo muito desafiador na minha vida como mentor espiritual que eu sou e tudo mais, eu, nesse centro que eu auxiliava, eu estava ensinando como fazer tudo isso e ajudando muitos outros, entre aspas, médiums. Eu não uso as nomenclaturas do espiritismo para falar, né? Quem me acompanha sabe muito bem disso. Eu falo que os médiums são instrumentos de Deus e médium é ser mediador, é simplesmente isso. Eu estava ensinando tudo que Deus já tinha me entregado de forma gratuita. E aí aconteceu algo muito difícil lá, né? Que eles realmente
foram contra mim, denunciaram, né? E tem várias pessoas que passam por isso, né? A Messi também já passou por algumas coisas. Aí, Até o Yogananda passou, gente. a Messi já, né? Falaram um monte de coisa dele, inventaram um monte de coisa. Quando você começa a trabalhar, fala assim, quando a luz bate na sombra, a sombra luta para que não seja iluminado. Então as pessoas começam a ter alguma resistência. E essa resistência acaba se interferindo nessas questões de denunciar, inventar coisas e tudo mais. Acho que todo mundo que trabalha de forma espiritual já passou por isso ou está passando por isso. Então, e aí nessa época foi muito difícil, porque eu já trabalhava com tudo que eu trabalho, como terapeuta, né? E aí, assim, é meu sustento também. Então foi muito desafiador. E aí eu passei por um momento de muita cura com relação a isso. E foi aí que eu pedi para o divino, né, para a espiritualidade me guiar. E nessa guia, eu não parei de trabalhar com as pessoas, mas eu tive que voltar para mim, para me purificar de tudo isso. E aí que veio o nome Intervenção Regenerativa, porque eu já falava para as pessoas que nós estávamos começando um portal de planeta regenerativo, onde estamos. E nós estamos hoje num planeta regenerativo. E aí veio essa frase, né, essas duas palavras, intervenção regenerativa, ou seja, eu intervenho no corpo material e espiritual, nos corpos da pessoa, tá? E eu alinho os chakras. E os chakras, eles podem ser evoluídos, né? A Messi depois ela corrobora algumas coisas que ela, né, entende aí também. E quando eu faço a intervenção, eu limpo todo o campo da pessoa, eu alinho todos os chakras, mas eu não só alinho, mas eu evoluo ele para aquilo que a pessoa pede com a permissão do todo, ou seja, bem maior de todos, tá? E aí ela é feita totalmente online, não tem outra forma de estar realizando. Hoje eu não faço muito presencial, mas eu fazia antigamente. E o Salomão tá falando também, ó. Vocês estão ouvindo, né? Ele tá batendo um papo ali, ó. Ô Salomão, olha pra cima. Fala, oi, gente! Salomão. Olhou. Olhou? É. Ali. Eita. Enfim, um assunto. Esse assunto é nosso, mamãe, né? Eu quero conversar também. Enfim, essa é a intervenção regenerativa, tá? Ela realmente intervém para que você se alinhe para a regeneração onde estamos neste planeta, onde tem a transição do 3D, 4D, 5D, que são dimensões. As pessoas estão até em mais dimensões do que a quinta aqui, tá? Tem pessoas que estão em outra dimensão. E esse equilíbrio de todos os nossos corpos, né, que somos, e aqui nós estamos, né, na matéria aqui falando com vocês, tudo se alinha para um bem maior de todos. E eu estou aqui com essa ferramenta que foi, né, foi canalizada, foi permitida por mim, né? E toda vez que eu faço esse trabalho, a pessoa, ela sente realmente de fazer esse trabalho. Eu realmente paro muito para orar, para pedir. Então, eu sou consteladora, então eu peço sempre a permissão para a linhagem da pessoa, ou aqueles que precisarem ser purificados também são purificados durante a intervenção. O corpo material da pessoa, peço aos mentores, aos guias, a toda a história da pessoa, para que ela possa ir para um próximo nível, e esse próximo nível estará alinhado com toda a transformação de amor, de paz, de alegria do nosso planeta, tá? Isso é intervenção, já que o amor perguntou aí, né? Eu já nem falo muito sobre isso, só quando a pessoa vem mesmo falar, mas fico honrada de ter a pergunta e de poder estar explicando para vocês. E quem precisar da intervenção regenerativa, também é possível fazer de forma online, né, meu amor? Online, amor, presencial, assim, é raro hoje eu fazer. Tá, perfeito. Quer falar algo, mestra, sobre os chakras? Vai dar algum complemento, alguma coisa? Explica pra eles, mestre, os chakras. Então, em relação aos chakras, né, é sempre importante a gente procurar estar em vibrações positivas, né, pensamentos, sentimentos bons, né, então tudo isso vai estar auxiliando nos nossos canais de energia, que o pessoal fala muito dos 7 chakras, né, mas daí tem estudo dos 14, dos 28, 21, né, e os nadis, né, que são cerca aí, os nadis, né, que falam, né, são cerca de 1000 e poucos ou mais aí. Então é importante a gente sempre estar com positividade, se envolver, igual assim, nós somos terapeutas e temos um vínculo de amizade, um vínculo de convivência muito bom, né? Então são coisas que são muito importantes. E eu acho muito legal a trajetória da Yasmin, falando assim, né? Porque ela faz atendimentos, e os atendimentos online acaba possibilitando com que a pessoa ela tenha um início e tenha uma continuidade com os atendimentos, né?
Eu me direciono mais para a parte de formações, mas eu super indico, recomendo a Yasmin por conta desses trabalhos que ela faz, vários em conjuntos, mentorias, né? Que acaba abrangendo, né? Então a questão de fluidez de tempo, fluidez de sensação também, então relato de sensações. Eu conheci algumas alunas que foram tratadas pela Yasmin, né? Então me falaram coisas incríveis, né? Então isso é muito bom. E também aí o Michel também, né? Tem os cursos, tem os atendimentos também, né, Michel? Então Sim. acaba complementando. Vocês dois fazem atendimentos em conjuntos? Fala um pouquinho os dois. Ah, vê se puxando mais, meu amor. Vocês vão falar também. Fazemos atendimentos em conjuntos. Tem 3 atendimentos específicos que nós fazemos, que é a nossa mentoria e integração, que a gente chama. A gente antes fazia o que a gente chamava de terapia completude, que era quando a gente namorava e era noiva. Depois que a gente casou, é outra energia. Então, se tornou mentoria e integração, tem o símbolo, tem toda não digo ideologia, mas todos os princípios e valores por trás. Então, a mentoria e integração, ela envolve 3 pontos específicos. Pode ser de forma individual para a pessoa, uma mentoria de direcionamento pessoa, né? mesmo, uma pessoa só. Pode ser uma mentoria empresarial, já explico o porquê o empresarial. E tem a mentoria de casal, tá? Que é para restaurar famílias mesmo. E a gente trabalha com empresas, por quê? Porque a gente acredita que a empresa, ela faz com que qualquer país se desenvolva, qualquer país mude. Ele está relacionado com a expansão, não só de consciência, mas a expansão material da vida, né? Se Deus, se o todo, se o universo, ele está em constante expansão e nós somos micro-universos aqui, nós somos fractais, nós somos fragmentos do próprio Deus, do próprio universo, então nós estamos em expansão o tempo todo, nós estamos em crescimento o tempo todo. Isso envolve sim a vida material, tanto que a natureza ela é totalmente abundante, né? Você pega uma maçã, tem um monte de semente, uma semente sai uma árvore sai mais um monte de maçã que tem um monte de semente. Isso é a própria abundância, né? Então, quando a gente trabalha com empresa, a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com almas, a gente trabalha no sustento de muitas famílias que estão ali dentro. Então, a gente trabalha com empresas que têm valores, que têm princípios espirituais, inclusive, que estão muito alinhados com nós, para que a gente possa ajudar aquela empresa a crescer. Nós fazemos leituras energéticas, leituras espirituais, às vezes dentro da sede da empresa, a questão do ambiente onde a empresa está instalada, às vezes está tendo algumas dificuldades por causa de formas de pensamento, formas de sentimento, enfim, muitas coisas que estão ali dentro. Muitas vezes a empresa está começando a crescer, tem muita inveja em cima da família, dos donos, por exemplo, que começa a vir alguns desafios. A gente traz essa limpeza e essa também, vamos usar a palavra que a gente não... consciência, traz uma iluminação ali para que haja uma proteção. Por mais que eu não gosto de usar muito a palavra proteção, vocês já entendem o porquê. Mas é basicamente o que a gente faz, né? Então é muito legal trabalhar com empresa. A gente gosta muito. A gente trabalha inclusive com Palestras de trazer também, palestras para Se trazer. vocês quiserem palestras para as empresas de vocês, nós estamos também abertos a isso. Trazer consciência para dentro dos funcionários, para eles compreenderem que eles fazem parte de um todo e eles não são inimigos dos chefes, que na verdade não são chefes, são líderes. Né? São os fundadores muitas vezes de uma empresa que você trabalha. Importante falar também que, por exemplo, para a empresa, tá, pessoal, não é aleatório como nós estamos falando aqui. A nossa mentoria empresarial, ela é para conversar com os donos, os CEOs, para entender cultura da empresa, organização, estrutura, o que eles querem. E nós sempre procuramos entender se eles estão alinhados com o divino, com o todo. Então, para nós entrarmos mesmo, é uma empresa que está alinhado com o todo. Por isso que nós abrimos para isso. Então, não é aleatório. Então, a gente vai olhar especificamente aqueles donos e a forma da empresa, como tem que ser. Aí a gente vai fazer palestra, a gente vai fazer treinamento, a gente vai fazer limpeza para essa finalidade. Então, cada um é muito pessoal, né, amor? É muito bonito. Sim. Isso. E aí... Não é a questão de vem qualquer um. Né? A gente sempre seleciona muito porque a gente quer trabalhar com pessoas que têm valores e princípios muito relacionados com os nossos. E aí eu queria contar uma coisa também, né? A Messi não dá só cursos de reiki, tá, gente? Ela é uma excelente consteladora. Eu mesmo fiquei com vontade de fazer o reiki com a constelação por conta dela. Ela acabou me constelando muito nos meus cursos. E a
constelação é muito linda. Depois você pergunta pra ela sobre isso, amor. Mas quando nós viemos o ano passado pra cá, como nós somos amigos, a Mestra sempre nos auxilia. Eu acho que ela sempre fala isso, um auxiliando o outro, né, Mestra Maria? E quando nós voltamos, foi aí que foi canalizado para nós o nome Mentoria Integração, né? Então nós agradecemos todo o reiki e a oração que vocês fizeram, tá? Então Sim. foi ali que nasceu a Mentoria Integração. E o integração é porque integra o masculino com o feminino, que seja um Energia yin yang. yin yang. Então, por isso que é esse nome. Então a espiritualidade trouxe para nós numa viagem, como nós estamos falando aqui, viagem com vocês. E foi depois dessa nossa conexão, né? Como é importante nós nos conectarmos com pessoas que estão alinhados, né, com tudo que nós acreditamos. E a família da Mestra Maria é uma referência para mim. Eu amo muito eles e a forma como eles conduzem. A energia fluida, gostosa, de explicar, de ajudar, de deixar fluir. A leveza que eles trazem para mim sempre foi uma referência muito importante. Eu queria explicar, né, o porquê do nome. Sim, perfeito. Quer falar um pouquinho da tua constelação, mestra? Então, na parte da constelação, né, eu realizo as formações de constelação, então é a constelação com a linguagem do corpo, então como também os cursos de massagens, formações também são junto com a linguagem do corpo, né, depois que a gente acaba conhecendo a linguagem do corpo, integra, fazem aí eu atendi com a linguagem do corpo, né, junto com as terapias, com massagens, alguns anos. Daí depois eu comecei a realizar as formações, né? Então o curso de constelação familiar, ele abrange várias partes, né? A constelação individual, a constelação em grupo, com os representantes bonecos e também na água, né? Então a gente acaba viajando para Peruíbe, para onde eu moro, lá no litoral. E também a constelação na água junto com a representação, mas também na água direta, né, dentro da água, e também com os cavalos, né, que é algo que o pessoal gosta bastante também, tá cada vez mais sendo falado da constelação com os cavalos também. Que legal. Constelação com cavalo eu queria muito ver, eu acho muito bonito. Os cavalos são Também eu seres... nunca vi, mas eu Né? admiro. Vamos combinar de vocês passarem essa vinda para ser olha que legal, pra Peruíbe, né? Sim. Sim, aproveitar e passar pela constelação. Já aceitamos. Já aceitamos, já. Sim, tá? Sim, Já tá. aceitamos. Mais do que dito. E a gente precisa depois passar dar um spoiler nessa parte, né? Vai ter que fazer outro vídeo, né, mestre? Pra falar. Parte 2. É verdade. Parte 2, né? Parte 2, Maria e o Gel. Né? E o Salomão. E é isso, gente. Obrigado, gratidão, Maria, por compartilhar um pouquinho da tua história. Gratidão, amor, Gratidão, falar um amor. pouquinho do seu trabalho. Gratidão, Salomão, por ficar quietinho de boa, na paz de Deus. Nosso Fazendo filho vídeo, querido. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da participação especial aqui. Duas queridas, duas mestres. Tem muito conhecimento, muita sabedoria. Eu vou deixar, não vou deixar na descrição, não. Vou deixar no primeiro link, no primeiro comentário fixado o contato das duas. Vai ficar mais fácil de vocês encontrarem, tá bom? Gratidão por estar aqui. Ayla Cash.